Senhor, não me castigue quando estiverdes muito zangado. Não me castigues quando o calor da tua ira estiver muito forte. Mostra o teu amor por mim, Senhor, porque eu estou me sentindo tão fraco. Ó Senhor, cura o meu corpo, porque todo ele está doente. A minha alma também está fraca, a minha mente está agitada e confusa. Ó Senhor, vem ajudar-me depressa. Vem, Senhor, salva minha vida, salve-me pelo teu grande amor. Se eu morrer, quem vai lembrar os homens da tua existência? Morto, não poderei louvar o teu nome diante dos homens. O meu corpo está perdendo as forças por causa da dor. À noite, meu travesseiro fica molhado de lágrimas. Já estou ficando fraco da vista, chorando por toda a tristeza provocada pelos muitos inimigos que tenho. Vamos, saem de perto de mim, todos vocês que vivem decepcionando a Deus. Sai de perto de mim, porque o Senhor já ouviu minha oração, cheio de tristeza. Senhor, ouve todos os meus humildes pedidos, responde minhas orações, todos os meus inimigos vão fugir de mim. De repente, cheios de vergonha e de medo. Estamos chegando. Sejam todos bem-vindos. Capítulo 6 do livro de Salmos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Salmos entre Irmãs. Tudo bem com vocês? Se nos capítulos anteriores, no capítulo 3, 4 e 5, Davi sofreu, Davi ficou angustiado por causa da decadência do seu reinado, da conspiração realizada pelo seu filho Absalão. Imagine agora no capítulo 6. No capítulo 6, Davi se encontra em fragmentos. Ele usa termos que no hebraico significa desfalecido, fraco. Ele estava aterrorizado, ele estava perturbado. Não somente por causa do sofrimento ocorrido, o sofrimento externo, perseguições, inimigos atacando, as afrontas, mas a questão agora é bem pior, que toca na alma, no ser de Davi, que faz com que Davi fique rolando de um lado para o outro em sua cama. Se no capítulo 4 ele dormia e tinha paz, agora neste capítulo ele não consegue nem sequer dormir. O rei tem insônia por causa dos seus temores e da sua dor. Ele está exausto de tanto gemer, de virar de um lado para o outro, e passou um longo tempo chorando. Sabe qual é a razão porque Davi se sente em fragmentos? Oi, Miriellen, minha irmã, seja bem-vinda. Responde aí. Responde o motivo pelo qual agora Davi sofre, não só pelas situações exteriores, mas pela situação interna do seu ser. Olá, maninha! Olá, todos vocês que estão conosco, acompanhando essa maratona nos Salmos. E eu tô com muita vontade de sair correndo agora. Essa pergunta é uma pergunta, não é uma pergunta para os universitários, é uma pergunta para os mestrados, para os doutores da lei. E eu fico pensando aqui, se a gente analisar os salmos que nós estudamos antes, o sentimento, e parece que esse sentimento aqui está sendo progressivo, está ficando cada vez mais difícil. E eu imagino o auge, né? Existe uma corrente, alguns teólogos e filósofos que acreditam que esse momento da vida de Davi, esses 4 últimos salmos que nós vimos, eles têm uma conexão do mesmo momento que Davi estava vivendo em relação ao trono que perdeu, a tudo que perdeu e a angústia que viveu. E também existem outras
suposições de outros momentos da vida dele. O fato é que Davi está destruído. Totalmente destruído, totalmente arruinado. E assim, não podemos olhar com um olhar frágil dos nossos próprios problemas, porque nenhum de nós aqui perdeu um reino. Talvez perdemos muitas coisas, o filho, alguém que você amava, perdeu uma casa, viveu algo terrível, mas Davi perdeu um reino, e o reino tinha uma ligação também espiritual, porque tinha uma promessa que foi feita para Davi. De Davi viria a linhagem que iria governar para sempre. Então tinha muitas implicações esse ato de Absalão fazer aquilo, e era como se tivesse acabado um projeto de Deus, o propósito de Deus para a vida de Davi. E aí, dentro dessa destruição que ele estava sentindo, nós encontramos esse momento aqui, que ele está vivendo de destruição, numa crise. Porque é verdade, quando a gente vive momentos muito difíceis, onde o seu corpo, a sua mente e o seu espírito entra em colapso, você perde o sentido até a racionalidade. E Davi, nesse momento, nessa crise, ele se coloca assim: Deus, por favor, o senhor está muito nervoso comigo? Imagina aí o seu pai quando está muito nervoso com você. Quando a gente recebe uma repreensão do pai muito nervoso, dói muito. São pancadas mais fortes, porque a pessoa é como se a pessoa estivesse furiosa e viesse com toda a sua fúria para corrigir o filho. Então é como se Davi enxergasse Deus assim. E aí eu não posso responder que ele está assim só por causa dos inimigos dele, ou por causa das dúvidas que chegam no momento de dor e dificuldade. O que eu sei é que quando você passa por esses momentos de dor, parece que Deus está longe de você, Ele não está respondendo, fica difícil a conexão espiritual. Mas uma coisa é certa, a gente tem muito a aprender com Davi através desse salmo, e tem muito a aprender com ele. Davi era considerado o homem segundo o coração de Deus, e ele sabia que o coração do seu Deus era um coração santo, e o pecado cometido por Davi o afastava da presença de Deus. Não existe coisa pior na face da terra do que não sentir a presença de Deus. Você pode estar sofrendo, você pode estar sem emprego, você pode até estar com fome, você pode não ter onde morar, mas ficar longe da presença de Deus, não sentir a presença de Deus, é de fato corroer os ossos, é de fato se sentir fraco, é de fato se sentir à beira da morte, assim como Davi. Você já passou por alguma situação parecida como essa? Quando você foi orar, quando você foi cantar, quando você foi buscar a presença de Deus e você não sentia de nenhuma maneira, parecia que Deus não estava ali. De repente, por causa de um pecado que você cometeu, nós precisamos entender que não existe pecadinho nem pecadão diante do Senhor. Tudo é pecado, seja o mínimo que for. E talvez um pecado que cometemos e não confessamos, ele nos impede de sentir e de ter um relacionamento com Deus, caso você não confesse. E Davi tinha consciência. O Salmos capítulo 6 é um salmo considerado de penitência. Penitência não porque ele ia pegar uma vara, um chicote e se flagelar. Não, penitência porque justamente ele reconhecia o seu pecado e ele sabia que precisava voltar-se para Deus. Ele queria a presença de Deus, ele queria se consertar. No livro de Salmos ainda temos 7 capítulos que falam sobre a penitência. Capítulo 7, o 37, 38, 51 e 143. Foram salmos escritos por Davi em que ele sabia que estava errado, que ele sabia que era necessário fazer um conserto com o Senhor. Será que você também tem essa consciência de que eu errei e preciso me corrigir, preciso voltar, me arrepender? Minha irmã Merielle, você já passou alguma situação como essa? De estar cantando, orando,
Está no momento ali do seu devocional e não sentir a presença de Deus? Sim, eu já passei por isso, sim. E, como Davi descreveu, é a pior sensação que existe. É desolador, é um vazio completo. Realmente, o anseio é clamar como Davi fez. Eu vou morrer, eu já estou morto, na verdade, sem ti eu estou morto. Realmente é o momento mais difícil da caminhada, é quando tem uma situação que você sente que Deus está longe de você. É impossível viver sem Deus. Davi tinha conhecimento da sua situação diante de Deus. Por isso ele começa dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Davi estava em sofrimento, não só por causa dos problemas internos e de seus inimigos, porque a sua alma estava desfalecendo. Ele sabia que tinha errado. Ele sabia que tinha cometido algo e que precisava reconciliar-se diante do Senhor. Neste capítulo, nós observamos a luta de Davi contra o pecado. Porque Davi enxergava o pecado com repugnância. Ele não justificava os seus erros, mas ele aceitava a disciplina gerada por Deus. Será que você também é assim? Quando nós falamos de disciplina, nós achamos que Deus é injusto ou que Deus é aquele Deus bravo. Não. Quando você era criança, quando seus pais te disciplinavam, qual era a tua reação? Talvez na hora você ficava irritado, ficava nervoso, aceitava a disciplina, mas sem entender o porquê, depois questionava. Qual era a sua reação? O fato que a disciplina de Deus, assim como a disciplina dos nossos pais, ela é feita com amor para gerar maturidade, para gerar crescimento. Quando Deus trata de seus filhos, normalmente Ele os repreende e em seguida os disciplina. Assim como os pais primeiro advertem os filhos: cuidado, fulano, sai daí, não faça isso, senão vai ficar de castigo, senão vai levar umas varadas. Não é assim que nós fazemos, você que tem filhos? Primeiro vem a advertência. Aí, se o filho desobedece, entra então a disciplina e as consequências. A disciplina não é um castigo imposto por um juiz irado, mas sim a instrução dada por um pai amoroso para ajudar os seus filhos a amadurecer. Confere aí na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, 19, e também no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 13. Por vezes, Deus nos disciplina. Você já passou pela disciplina de Deus, hein, minha irmã? Olha, no momento pode ser realmente como Davi coloca. Traz um pânico à alma, o ser fica triste, fica desfalecido. Mas a disciplina de Deus gera em nós obediência para outras situações. Em algumas ocasiões, Ele o faz a fim de nos preparar para o que nos espera lá no futuro. Talvez Deus tenha grandes coisas para você, mas ainda não está preparado para receber. Então Ele te disciplina. Não é assim? Nós fazemos com os nossos filhos. Deus também, mas com amor. É como o treinamento de um atleta para uma corrida. Davi, ele acredita que Deus está irado com ele, mas não é necessariamente por acaso. Por quê?
Por que ele se sente como se tivesse um alvo nas suas costas? Bom, temos que considerar que ele está cercado por adversários, versículo 7, por malfeitores, versículo 8, inimigos, versículo 10. Davi sente um absoluto esmagamento pela tristeza e pela culpa. Davi sabe que sua rebelião, que seu pecado o afastou de Deus. Só que a diferença de Davi, um ponto diferencial neste homem segundo o coração de Deus, é que ele admite que errou, que está perecendo e não pode fazer nada para parar essa situação. A única coisa que ele pode fazer é reconciliar-se com Deus, pedindo perdão, pedindo as misericórdias do Senhor. Davi então suplica pela misericórdia do Senhor e pede que Deus se apresse em socorrê-lo. Quantas vezes nós oramos e pedimos: Senhor, tenha misericórdia de mim, apresse em socorrer-me. Senhor, o Senhor não está vendo essa situação que estou vivendo? Só que existem segredos, existem, na verdade, princípios que nós precisamos estar atentos. No Brasil, nós temos um fator cultural que temos que realmente repensar sobre ele: o jeitinho brasileiro. O que seria o jeitinho brasileiro? Se não deu certo desse jeito, vamos fazer do outro. Vamos fazer assim, ninguém está vendo mesmo. Não tem problema não, todo mundo faz. E você acaba fazendo gambiarras, você acaba tendo atitudes que não agradam ao Senhor. Por causa do jeitinho brasileiro, não tem problema não. Só que muitas vezes nós perdemos as bênçãos do Senhor porque queremos dar um jeitinho. Muitas vezes nós criamos padrões para justificar o nosso erro. Muitas vezes nós criamos ideias racionalistas para justamente não sentirmos culpado por algo, para não termos a necessidade de um arrependimento. Esta é a ideia dessa geração. O mundo jaz no maligno. Então, de todas as maneiras, o inimigo vai colocar em nossos corações que não há necessidade de arrependimento. Porém, Jesus veio e já chegou pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o primeiro princípio para aquele que quer reconciliar e sentir de fato a presença do Senhor é a confissão. Davi é enfático em suas confissões. Ele se refere a todos aos seus pecados, a ausência de paz de espírito, a doenças no seu corpo, os seus ossos fragilizados. Ele fala de tudo o que o seu corpo, alma e espírito está passando. Mas o pior de todos eles é o isolamento total da presença de Deus. Se acaso você tenha passado por situações, uma experiência semelhante, comente aqui. Entra no nosso canal, deixa aí seu like, ative o sininho e faça o comentário de alguma experiência onde você buscou, clamou tanto ao Senhor, mas me parecia que Ele não estava lá. Lembre-se que pecado é pecado. Os meus pecados e os seus pecados são tão mortais, os nossos pecados são tão mortais para a nossa alma como os de Davi foram para ele. Que Deus possa abrir os nossos olhos para ver os pecados, até os pecados ocultos. Davi diversas vezes orou para que Deus o perdoasse os pecados ocultos. Que Deus possa abrir os nossos olhos. E em segundo lugar, Davi reconhece que Deus é justo. Ele então muda o seu discurso e mostra que Deus ouviu o seu clamor. Deus ouve o seu clamor. Deus está atento ao que está acontecendo com você. Ele vai ouvir o seu clamor. E ele confessa a bondade de Deus. E o Senhor ouve as suas súplicas.
Não importa se essa mudança ocorreu mais tarde ou imediatamente depois da oração de Davi. Ele sente a cura em seu corpo e a paz em sua mente e coração. Talvez tenha recebido a notícia de que o seu inimigo havia recuado, confirmando que Deus havia ouvido seus clamores. Ou talvez suas circunstâncias não tenham mudado em nada. Mas, ainda assim, Davi tinha certeza que Deus ouviu as suas orações, porque a paz entrou em seu coração. Davi estava sentindo a sua alma tranquila. Assim eu peço e clamo ao Senhor que possamos ter este coração que, quando peca, logo corre atrás do arrependimento, da confissão, para alcançar misericórdia diante do Senhor. Por quê? Porque Ele ouve as nossas orações. Senhor, Papai, eu não sei nem que palavra eu posso dizer. A minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de mim, misericórdia de cada um que está ouvindo este áudio. Que o Senhor nos confronte, que o Senhor revele os nossos erros, que o Senhor mostre os nossos caminhos errados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não queremos ficar longe de Ti. Tenha misericórdia de nós não queremos. Toma o nosso coração, toma a nossa alma, que possamos de verdade viver inteiramente para louvar, para agradecer e exaltar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, obrigado pela Sua verdade, pela Sua palavra, e obrigado porque o Senhor é um bom Pai, e um bom Pai disciplina o seu filho, um bom Pai tem prazer de ver o filho se tornar melhor. Faça isso em nossas vidas. Faça essa boa obra, complete a boa obra, Senhor. Esse é o nosso pedido. Esse é o nosso pedido, Papai. Amém.